agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como que os nossos pensamentos interferem, influenciam, impactam a nossa vida, nos impulsionando a agir da forma como nós temos agido, que nos leva a colher os mesmos resultados. Você vai entender um pouquinho o que é que está por trás de tudo isso. Para isso, eu vou usar uma analogia muito comum na literatura. Eu trouxe aqui a figura da árvore para você entender melhor como que funciona, como que se dá todo esse processo. Então imagina que você tem objetivos na sua vida. Você quer colher maçãs. Você tem objetivos, você quer melhorar a sua vida, você quer melhorar seu autocuidado, você quer passar a se tratar com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, com mais gentileza, você quer se alimentar melhor, você quer dormir melhor, você quer ter mais lazer, você quer melhorar a sua relação com o seu filho, você quer tratar o seu filho melhor, você quer parar de explodir, talvez, ali na relação com ele. Então você quer melhorar, você se esforça para melhorar. Racionalmente, conscientemente, você sabe que você precisa mudar, que você precisa melhorar, você sabe o que fazer, você tem sim força de vontade, mas isso conscientemente. O problema é que se as suas crenças aqui embaixo, se elas forem crenças fortalecedoras, crenças saudáveis, crenças benéficas, elas vão te impulsionar a agir da forma como você precisa agir para colher os resultados que você busca. Porém, se lá nas suas crenças você tem crenças limitantes, crenças restritivas, crenças, por exemplo, de desamor, de desvalor, de desrespeito, de não merecimento. Por exemplo, eu não sou importante, eu não sou digna de amor, eu não mereço ser amada, eu não mereço ser cuidada. Isso é para os outros, não para mim. Se cuidar é perda de tempo. Se você tem esse tipo de crença, que você não é grande coisa, que você não é importante, que você não é boa o suficiente, que você precisa se anular para agradar os outros, para então ser amada, que você precisa ser perfeita para ser amada, enfim, se você tem um monte de crenças limitantes, restritivas sobre você, essas crenças estão aqui, ó, na raiz, na sua estrutura, na sua base. Essas crenças, elas estão ali operando na sua vida de maneira silenciosa e aparentemente invisível, fazendo com que você tenha determinados comportamentos. Então você pensa, você sente e você age. Então você tem determinados pensamentos, determinadas ideias, determinadas crenças que foram formadas ao longo da sua vida por tudo aquilo que você viu, que você ouviu, que você experimentou, que você sentiu, que de alguma forma trouxeram impacto emocional e você gravou aquilo na sua memória como uma verdade absoluta, sem questionamentos. A sua mente aceitou aquilo como verdade e hoje você acredita nisso e não questiona. Ideias sobre você, sobre o seu eu sou, quem você acredita que você é, sobre a sua identidade, sobre a sua capacidade, do quanto você acredita que é capaz, sobre o seu senso de merecimento, o que você acredita que você merece ou não na sua vida, sobre a questão assim, por exemplo, eu não mereço ser feliz, eu não mereço me cuidar, entende? Então, se você tem esse tipo de crença, então essas crenças, essas ideias, esses pensamentos, elas norteiam a forma como você enxerga o mundo. Você vai enxergar o mundo através da lente das suas crenças. Então, você só vê aquilo que confirma as suas ideias, percebe? E aí você vai ter pensamentos, certo? Esses pensamentos, se eles forem bons, se as crenças forem fortalecedoras, os pensamentos forem bons, você vai produzir e liberar no seu cérebro substâncias químicas do prazer, do bem-estar, serotonina, dopamina, você vai se sentir muito bem, você vai se sentir feliz, alegre, realizado, satisfeita, grata, você vai se sentir em paz, tranquila, segura, feliz.
Mas, se você começa a pensar coisas ruins sobre você, se você começa a alimentar ideias ruins, crenças restritivas, crenças limitantes sobre você, você começa a entrar num looping de pensamentos ruins sobre você, aí você começa a produzir cortisol, você começa a produzir substâncias químicas que caem na sua corrente sanguínea e manda impulso para o seu corpo, e aí você começa a sentir coisas conforme aquilo que você está pensando. E aí você começa, por exemplo, a se sentir mal, você começa, por exemplo, a sentir uma angústia, dor no peito, vontade de chorar, entende? Aí você tem um pensamento que produz substâncias químicas que caem na tua corrente sanguínea e geram sentimentos. Você vai sentir coisas conforme o que você pensa, percebe? Então, o seu pensamento é como se fossem sementes que você planta no solo da sua consciência. Esses pensamentos geram sentimentos, como se essa semente começasse a criar raiz. Gerou o sentimento. Até aqui é tudo invisível. Você não vê o seu pensamento. Você não vê o seu sentimento. Você não vê a sua crença. Você vê o resultado. Você vê o que está para cima da terra. O que está para baixo da terra, da sua mente, você não vê. É o invisível. Mas o invisível, ele comanda a sua vida. Ele comanda porque você vai agir no mundo de acordo com as suas crenças, de acordo com os seus pensamentos, de acordo com aquilo que está na sua programação mental, na sua raiz, na sua base. E aí você vai agir. E as suas ações, se as suas crenças forem boas, você vai ter ações assertivas que vão te conduzir a ótimos resultados, a excelentes frutos. E aí você vai colher os frutos que você quer, as consequências, os resultados. Mas se suas crenças forem ruins, se as suas crenças forem restritivas, limitantes, você vai ter uma conduta inadequada, se auto-sabotando, agindo contra aquilo que você mais quer. E aí você tem uma conduta inadequada que traz resultados que você não quer, resultados ruins na sua vida. Então, muitas vezes, você quer maçã, você quer colher maçã, mas muitas vezes, lá no seu solo fértil, porque a nossa mente é um solo fértil, você é quem vai plantar, você é o semeador. E aí, muitas vezes, você está plantando pensamentos de derrota, pensamentos de ruína, pensamentos de fracasso, pensamentos de eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não sou capaz, isso é para os outros e não para mim. Eu não mereço, a felicidade não é para mim, eu mereço sofrer, eu mereço ser infeliz, entende? Se você planta pensamentos de culpa, pensamentos de mal-estar, se os seus pensamentos são ruins, você vai ter sentimentos de mal-estar, sentimentos ruins também. E a sua ação vai ser inadequada. Então você não vai colher a maçã que você quer colher. De repente você olha ali e fala, nossa, mas isso daqui não é maçã, eu tô colhendo jaca, por exemplo, tá? Tô colhendo jaca, mas eu não quero jaca, eu quero maçã. Mas para colher a maçã, eu tenho que plantar. Então talvez eu tenha que mexer na base, na estrutura, na raiz. Talvez eu tenha que arrancar essas ervas daninhas que eu plantei, que eu semeei durante anos. Eu fiquei regando ali com a água todo dia, reforçando, regando aquele pensamento que criou raiz. E aí eu comecei a agir de acordo com esses pensamentos ruins e eles trouxeram esses resultados. Então, a colheita é obrigatória. Eu plantei aquilo ali, então eu vou colher. Mas eu não quero a jaca, eu quero maçã. Mas então eu preciso plantar novas sementes. Eu preciso plantar sementes de maçã se eu quero colher maçã. Não, se eu estou plantando sementes erradas, como que eu vou colher a maçã? Entende? E aí, para eu plantar as sementes certas, eu vou precisar de um tempo comigo. Eu vou precisar entrar dentro de mim mesma. Eu vou precisar me conhecer. Eu vou precisar me observar para ver quais são os meus padrões, o que eu mais tenho alimentado, como eu tenho me visto,
como eu tenho me tratado, quais são as minhas crenças. Muitas vezes aqui é uma bagunça interna. Então eu quero colher maçã, mas como é que está o meu interior? O meu interior tem muitos traumas que eu não resolvi, feridas emocionais que não foram tratadas. E aí eu coloquei para debaixo do tapete, porque eu não quero mexer nisso, eu não quero falar sobre isso. E aí eu deixei lá, deixei, né, a vida me levar. Só que aquilo que não foi resolvido ficou em aberto na minha mente. E aquilo fica voltando. Parece que está quietinho, mas na verdade aquilo fica voltando a todo momento. Para quê? Para que eu resolva, para que eu feche a Gestalt. Então aquilo fica voltando como uma pedra no meu sapato, que não me deixa caminhar direito até que eu resolva a bagunça. Se está tudo bagunçado, se isso não foi processado, se eu não olhei para isso, se eu não ressignifiquei, se eu não olhei para isso com outros olhos, dando um novo sentido, um novo significado para aquilo que eu vivi, de maneira a me apaziguar com isso, de maneira a colocar um começo, um meio e um fim, para organizar a minha memória, organizar as ideias na minha cabeça, colocar as coisas em ordem, colocar a minha memória em ordem, para que eu possa me apaziguar, ficar apenas com o aprendizado, o que eu aprendi de tudo isso que eu vivi. E aí me apaziguar com a minha história, me apaziguar com os eventos, com as pessoas, para que eu possa ficar com os aprendizados, com as lições, com aquilo que eu pude aprender com tudo isso, para que eu possa liberar o perdão, para que eu possa soltar essa história, desapegar, deixar ir. E quando eu ressignifico, quando eu elaboro, quando eu processo tudo isso, quando eu consigo ressignificar, olhar com outros olhos, me apaziguar, liberar o perdão, deixar ir, e eu consigo me aterrissar no momento presente, eu consigo me apaziguar com tudo isso que passou. E aí a minha mente vem para o presente e eu consigo me aquietar, eu consigo relaxar, eu consigo encontrar a paz, a serenidade, porque eu coloquei as coisas em ordem, porque eu tratei os ferimentos. Se eu não trato os meus ferimentos, eles ficam lá. E aí, qualquer pessoa que venha falar alguma coisa, aquilo mexe na minha ferida. Por quê? Porque eu não tratei. Então não é a pessoa que está falando alguma coisa, não, é eu que não tratei a ferida. Então aquilo me cutuca, porque mexe, porque está sensível, porque não foi tratado. A partir do momento que eu trato, a partir do momento que eu me trabalho para fazer cicatrizar essas feridas no meu tempo, no meu ritmo, respeitando toda a minha história e tudo que eu vivi, aos pouquinhos essa ferida vai cicatrizando e aí não dói mais, eu consigo me resolver. Então, eu consigo trabalhar as minhas raízes, a minha estrutura interna, me resolvendo com as feridas, me resolvendo com a minha história passada. Eu coloco a minha vida em ordem, eu consigo organizar tudo isso aqui. E aí eu faço também um trabalho de reprogramação mental, substituindo aquelas crenças restritivas, crenças limitantes, crenças que me sabotam, crenças que me fazem me sabotar, né? Eu trabalho tudo isso e eu começo a reprogramar, eu começo a substituir essas crenças ruins por crenças boas, por crenças benéficas, me impulsionem a agir para conquistar meus objetivos. Por exemplo, crenças de que eu posso, de que é possível, de que eu consigo, de que eu sou merecedora, que eu mereço ser feliz, que eu mereço amar e ser amada, que eu mereço ser valorizada, que eu mereço ser respeitada, que eu me amo, que eu me respeito, que eu me cuido. E aí eu começo a substituir todas essas crenças e aí eu começo a mudar a forma como eu me vejo, mudar a forma como eu me trato. E aí as minhas palavras também mudam, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se eu começo a mudar minhas crenças, se eu ressignifico minha história, se eu me apazigo com tudo isso, eu começo a falar coisas boas. Então eu penso coisas boas, eu sinto coisas boas, eu falo coisas boas. Então eu começo a regar aqui novas sementes. E essas novas sementes vão criando raiz, vão ganhando estrutura, eu começo a sentir coisas boas. E tudo isso no invisível.
E aí, de repente, esses sentimentos, eles começam a gerar, me mandar impulso para eu agir nesse sentido. Eu vou ter uma conduta mais adequada, uma conduta mais benéfica, uma conduta assertiva, que me traga resultados mais promissores. E aí, como uma consequência natural e leve, eu consigo colher os frutos que eu quero, as consequências, os resultados, os frutos. Mas é um processo, é um trabalhar. Se eu não resolvo isso aqui, se eu não me trabalho aqui primeiro, eu posso até colher o resultado, mas é com esforço. É com esforço. Então, assim, eu não consigo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Se eu tenho crenças que eu não mereço ser cuidada, que eu não mereço me cuidar, que eu não mereço nem ser respeitada, nem ser valorizada, então eu começo a fazer alguma coisa para me cuidar e de repente o que acontece? Eu desisto no meio do caminho, é muito sofrido, é esforço, porque eu tô indo contra as minhas crenças dizem que eu não mereço me cuidar, que isso é para os outros, que isso é perda de tempo, é egoísmo pensar em mim. E aí, eu até me esforço para me cuidar, mas chega lá segundo, terceiro, quarto dia do programa que eu fiz que eu ia me cuidar mais, eu desisto no meio do caminho, eu jogo tudo pro alto, porque a minha crença está dizendo que eu não mereço me cuidar, a minha crença está dizendo que eu não mereço estar bem, que eu não mereço ser feliz, que eu não mereço ser amada. Como que eu vou me cuidar se eu não mereço ser cuidada? Como que eu vou me fazer feliz se eu não mereço ser feliz, se eu não mereço estar bem? Percebe? Aí tudo fica com esforço. Mas a partir do momento que eu identifico as crenças, eu me trabalho, eu me resolvo, organizo a bagunça interna, repagino, né? Faço todo esse movimento e eu começo a plantar novas sementes, eu começo a alinhar as minhas ações com o meu pensamento, as minhas crenças, os meus sentimentos e as minhas ações. Eu alinho tudo isso e começo a ter ações mais assertivas que vão trazer as consequências que eu busco, que vão trazer as maçãs, o resultado que eu quero para a minha vida, de maneira leve e natural. É por isso que é muito importante que, em primeiro lugar, você cuide muito bem aqui, do seu interior, daquilo que talvez você não esteja vendo, mas que está rodando na sua mente, trabalhando de maneira silenciosa, contribuindo para que você haja como tem agido e que tenha trazido os resultados que você tem colhido. Então, se você quer resultados diferentes, você tem que pensar, sentir e agir diferente. Você tem que plantar novas sementes hoje. É importante que você se analise o que eu estou plantando para a minha vida hoje. Que tipo de conteúdo eu acesso? Esses conteúdos são bons, me fazem crescer, me colocam para cima? Ou são conteúdos que me põem para baixo, que me diminuem, que eu me sinto mal? Como é que eu me sinto quando eu acesso esses conteúdos? É leve ou pesado? Me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Tipo de filme, novela, série, música, eu tenho contato? Como que eu me sinto depois? Começa a se observar, começa a se perceber. Como que estão os meus pensamentos? Eu fico pensando coisas ruins o tempo todo? Eu fico me cobrando, me criticando, me xingando, me humilhando, falando mal de mim mesma? Eu fico reclamando o tempo todo? Eu fico focando só nas coisas negativas? São essas sementes que eu estou regando. E aí, essas sementes vão crescer, vão criar raiz, vão ganhar estrutura, virar árvore, eu vou colher os frutos. Então, se eu não quero esses frutos ruins, eu tenho que trabalhar aqui na raiz, eu tenho que parar de regar a semente ruim do fruto que eu não quero comer, porque senão é isso que eu vou ter, eu estou regando essa semente. Por isso, tem que estar alerta, presente, consciente, vigiar os seus pensamentos, vigiar o que é que eu estou regando, o que é que eu estou nutrindo, o que eu estou reforçando para a minha vida. E, ao mesmo tempo, perceber que esses frutos que eu estou vendo agora, eu plantei lá atrás. Fui eu mesmo que plantei, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas crenças, com as palavras, com tudo aquilo que eu
que eu semeei lá no passado, mas que hoje eu também posso fazer um novo plantio. Mesmo em meio aos resultados ruins, eu posso semear novas sementes, eu posso mudar a forma de pensar, eu posso reorganizar tudo isso, eu posso mudar a forma como eu me sinto e como eu ajo, eu posso ter um novo plantio hoje. Mas aí eu preciso ter paciência e persistência, porque o fruto não se dá da noite para o dia. A árvore demora até ela crescer e dar frutos, então eu preciso todos os dias, 1% a cada dia, eu faço um novo plantio, e aí eu tenho paciência e persistência e planto de novo, e planto de novo, e planto de novo, até que vai chegar uma hora que eu vou colher esses frutos, eu vou colher esses resultados. Se eu quero colher, para colher tem que plantar. Eu não tenho como colher aquilo que eu não plantei. Eu não consigo plantar no jardim do outro. E o outro também não consegue semear no meu jardim. Para eu colher, eu tenho que plantar aqui. Por isso, eu preciso de uma mudança de mentalidade. Eu preciso mudar primeiro aqui. Cuidar primeiro do seu interior. E aí, você mudando a forma como você pensa, você muda como você sente e como você age. E você tendo novas ações, você vai colher novos frutos, novos resultados, novas consequências. Então perceba o que é que você está plantando, o que é que você está semeando, o que é que você está regando todos os dias aqui. Quando você toma essa consciência, você percebe o que eu estou plantando. Eu quero colher esse fruto? Isso é bom para mim? É bom para os outros? É bom para o todo? Vai me fazer bem? Eu quero colher esse fruto? Não, isso não é bom para mim. Então, como eu posso plantar diferente? Como eu posso mudar a minha mentalidade, pensar diferente, sentir diferente, agir diferente, fazer um novo plantio para que eu tenha uma nova colheita? E aí eu vou me tornando uma nova pessoa, uma nova mulher, com novos hábitos, um novo estilo de vida, uma mulher que se ama, uma mulher que se cuida, uma mulher que se respeita, uma mulher que se valoriza, uma mulher que se prioriza, uma mulher que sabe se posicionar, que sabe colocar limites, que sabe dizer não, uma mulher que é segura de si. Aí eu mudo a forma como eu me vejo, como eu me trato, como eu me posiciono, como eu me relaciono. E aí eu mudo a minha conduta. E quando eu mudo a minha conduta, quando eu mudo minhas ações, eu vou colher novos resultados mais promissores. E tudo isso são sementes que você está plantando e você vai colher esses frutos. Por isso é importante você estar atenta, você estar alerta, presente e consciente, você vigiar os seus pensamentos, você se observar para que você possa vigiar o que se passa aqui. E você cuidar primeiro daqui, da sua base, da sua mentalidade, da sua raiz. Então, cuidar primeiro do seu interior, busque primeiro o seu interior. Alinhe tudo aqui, arrume a bagunça e alinhe tudo aqui, que depois você consegue alinhar seu pensamento, seu sentimento, as suas ações, e aí os resultados fluem de maneira natural e leve, porque aqui já está tudo alinhado, entende? Se você se identificou com isso e quer saber como fazer todo esse processo, eu te convido a se inscrever no meu curso 100% online, Ame-se Mais e Transforme a Sua Vida. É um curso de autoestima e reprogramação mental para mulheres. É justamente esse curso que vai te ajudar a trabalhar o seu autoconhecimento, você vai se conhecer, você vai identificar seus padrões de comportamento, você vai identificar suas crenças restritivas, vai confrontar e substituí-las por crenças mais saudáveis e benéficas que te ajudem a agir de uma maneira adequada a atingir os seus objetivos. Você também vai se resolver com algumas situações que possam ainda estar pendentes, vai se trabalhar e se resolver com tudo isso, trabalhando o perdão e soltando aquilo que não lhe serve mais nesse momento agora, para que você possa seguir em frente com o seu propósito, com os seus objetivos.
Nesse curso também, você vai aprender a mudar a forma como você se vê e como você se trata, passando a se tratar com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado, com mais respeito, com mais gentileza. Você vai mudar a relação que você tem com você, você vai mudar a forma como você se trata quando você erra, por exemplo. Você vai mudar a forma de se ver e de se tratar. Como consequência, você também vai melhorar a forma como você se relaciona com as pessoas. Você vai aprender a se cuidar cada vez mais. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo e acesse o curso 100% online. Ame-se mais e transforme a sua vida. Eu te espero lá no curso.